Agora aqui no nosso programa a gente vai falar sobre um assunto que é delicado sim, mas é importante a gente debater sobre essa situação. Muitas pessoas estão convivendo com a perda, da pandemia, muita gente acabou morrendo, Nós temos aí mais de 130 casos de óbitos aqui na nossa cidade pela Covid-19. E o Rafael está aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o luto, sobre as perdas e que para muitas pessoas são impactantes, Tudo bem contigo, Rafael? Tudo bem com você? Joia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Que bom. Quando a gente fala em luto, quando a gente fala em morte, as pessoas ficam um pouco tensas, Porque como vai falar de morte? Mas deveria ser um pouco muito mais, talvez, natural para todo mundo falar sobre isso? Olha, deveria, Deveria. Relacionando assim, no aspecto de informação, deveria haver mais informação ou que as pessoas procurassem mais informação. Mas como você disse, ainda a gente fala de um tabu. E é natural, porque é a morte. E a morte, ela nos remete a um medo terrível, digamos assim. Algo triste, algo depressivo, algo que faz as pessoas ficarem, enfim, de uma forma ruim nisso tudo. As pessoas relacionam a morte com algo muito ruim, muito triste. Porque quando nós perdemos algo, nessa questão da morte, quando nós perdemos alguém, um ente querido, além de nós perdermos uma pessoa da qual nós temos uma paixão, temos um amor, temos uma estima, nós também nos confrontamos com a finitude. E nós não queremos que acabe. Exatamente. E aí quando a gente entra nessa fase do luto mesmo, uma pessoa que perde alguém, existem fases que a pessoa vai passar necessariamente? Existem fases. O luto, ele não é um processo linear, Ele não é igual para todo mundo. Existem ali as fases, é bem fácil da gente dar um Google, a negação, a raiva, sim. A negação, a raiva, a barganha, que é a negociação, a depressão. O aspecto depressivo, que não é um aspecto inicialmente patológico, porque o luto ele é natural, sim. E posteriormente a aceitação. Esses são as fases. Exatamente. Mas isso não necessariamente é que as pessoas vão entrar nessas fases uma na sequência da outra. Na sequência, não. As pessoas podem passar por uma mistura de todas elas, Não passar por algumas. Sim. Enfim, cada um vai vivenciar aquilo de uma forma. Porque uma família, por exemplo, que perde um pai, o filho vai vivenciar esse luto de forma diferente da mãe, de forma diferente da mãe desse pai, no caso a avó. Então, cada um vai vivenciar de uma determinada maneira. E não tem como a gente dizer, você vai sentir isso, daqui um pouco você vai sentir aquilo. Cada um vai viver de uma forma diferente, até porque a pessoa que vem a falecer por uma doença tem uma reação. A pessoa que vem a falecer por um outro motivo, mais repentino, é diferente. Tudo isso muda como as pessoas recebem isso tudo, Muda. Como eu disse, o luto, ele é a separação de alguém que a gente tem estima ou de algo também. Não necessariamente é de uma pessoa, mas de um trabalho, de um relacionamento ou de um ideal. Certo. Existe uma maneira ideal de conviver com a perda? Ou A maneira ideal, uma receita, não tem. É uma receita, não existe, Eu acho que uma maneira saudável de você viver o luto é você passar por todas essas fases. Não significa entender as fases, porque as fases são de aspectos inconscientes, você só passa por elas sem perceber. Mas uma maneira saudável de conviver com isso é passando por todas essas fases. Porque o que acontece no luto? Quando eu perco algo, eu me recolho. O mundo externo, ele fica cinza, digamos assim. Ele perde a razão. Exato. Então, quando eu termino
reordenação psíquica, eu volto para o mundo, eu volto para as minhas atividades e não sinto a mesma dor que eu sentia antes. Eu lembro, mas não sinto tanta dor assim. Sim. Esse processo, como a gente está falando, é um processo de fases, mas é um processo que ele pode ser muito difícil para determinadas pessoas, né, Rafael? Ele é difícil, né? É sempre bom alertar as pessoas que estão passando por esse processo de luto, tomar cuidado com a exacerbação do tempo, né? O luto não existe um determinado período, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até tem ali dentro da psiquiatria talvez, mas quando esse tempo se exacerba, e quando a pessoa começa a auto-recriminar, há uma perca da autoestima, culpabilização da pessoa, Sim. Aí deve-se tomar uma precaução. Talvez seja o momento de procurar por ajuda. Certo. Antes disso, é natural, devemos passar por isso. E faz bem passar por isso. É isso que eu ia falar, porque às vezes as pessoas se condenam, né? Porque às vezes choram, porque às vezes lembram, porque... E isso faz parte do processo, não tem como as pessoas deixarem de sentir ou saudade ou vontade de estar de novo com a pessoa. Isso faz parte do processo. Faz parte e deve ser vivido. Deve haver essa elaboração para que eu possa não me desligar, mas para que eu possa entender o que aconteceu com essa morte, com essa perda, para que eu possa me lançar ao novo, né? A um novo emprego, a um novo relacionamento, né? Se eu perdi o meu esposo, a minha esposa, enfim, um relacionamento, né? Sim, Agora com o pai, com a mãe é um pouco mais diferente. Com certeza o processo de luto a pessoa vai sentir diferente porque não tem como substituir. Mas ao mesmo tempo, quando ela tem que perceber que a vida continua. Ela vai buscar outras oportunidades e assim vai repondo. Quando se finda o luto na questão da aceitação, é que eu passo a conviver com isso sem sentir aquela dor inicial que é esmagadora. Sim. Né? A gente não pode dizer que o luto ele não dói. Ele dói. Ele tem um caráter depressivo, mas não é de caráter patológico, doentio. Sim. Pode sim haver a depressão, mas ela não pode permanecer na depressão por muito tempo. O que diferencia a depressão, o aspecto depressivo do luto da depressão é a autorrecriminação. No luto você fica triste, o mundo fica cinza, mas eu ainda cuido de mim, ainda cuido do eu. E na depressão não, eu começo a me culpabilizar por determinadas situações. Sim. E aí eu passo, as minhas atividades passam a ter peso. Sim, e isso não é positivo para ninguém. Não é positivo para a pessoa, não é positivo nem para as pessoas que estão ao redor, né, Rafael? Exatamente. Olha, falar sobre esse assunto é sempre muito interessante aqui no programa, porque tem muitas pessoas que convivem com a perda, e a gente está falando hoje especificamente da perda de pessoas, mas quando você perde animais, quando você perde um emprego, quando você perde outras situações, também faz parte desse luto, né, que as pessoas vivem e convivem. Eu queria agradecer a sua presença no programa hoje, Rafael. Venha mais vezes aqui para a gente falar de outros assuntos aí. Eu que agradeço pelo Freud convite. é uma das coisas que você gosta bastante, né? Gosto. É o pai da psiquiatria, da psicanálise. Isso aí, muito bem. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, valeu. E olha só, gente, eu sempre digo para vocês que no nosso programa, assuntos interessantíssimos hoje, bastante coisa diferente aqui, entrevistados sempre muito especiais. E amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde com outros assuntos para todo mundo. Eu espero a sua companhia, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente.